Você já imaginou o impacto de 1.800 bombas, cada uma pesando quase uma tonelada, sendo entregues estrategicamente para reforçar uma aliança militar? Pois é exatamente isso que está acontecendo entre Israel e os Estados Unidos. Em um cenário global cada vez mais instável, essa parceria vai além das manchetes. É uma jogada calculada para manter a segurança diante de uma ameaça persistente, o avanço nuclear iraniano. Mas o que essa movimentação realmente significa? Será apenas uma demonstração de força ou uma ação preventiva diante de um perigo iminente? Por trás dessa entrega, há uma rede de operações, estratégias e decisões que moldam o equilíbrio de poder no Oriente Médio. Israel, conhecido por sua inteligência militar e capacidade de resposta rápida, e os Estados Unidos, com sua influência e poderio logístico, estão traçando um caminho que pode redefinir a segurança na região. E o mais curioso, essa aliança não é apenas sobre armas e tecnologia. É sobre a união de dois países que, apesar de suas diferenças, compartilham um objetivo em comum: impedir que o Irã alcance o poder nuclear. Prepare-se para mergulhar nessa história, entender os bastidores dessa parceria e descobrir como decisões que acontecem a milhares de quilômetros de distância têm o poder de influenciar a segurança global. A coesão dentro de um exército não nasce do acaso, mas de uma missão comum que une até os mais distintos pontos de vista. No Exército de Israel, IDF, essa realidade se manifesta na prática. Soldados de diferentes origens e opiniões políticas deixam de lado suas divergências quando o objetivo é proteger a nação contra ameaças externas. Imagine um grupo de indivíduos, cada um com sua própria visão de mundo, mas todos focados em um único propósito. Essa é a essência da verdadeira unidade militar. Essa união não significa a ausência de conflitos internos, mas sim a capacidade de superá-los em prol de algo maior. Quando um soldado, que talvez em um debate civil tivesse opiniões opostas a seu companheiro, divide um posto de vigia com ele, o que prevalece não é o debate, mas a responsabilidade compartilhada de manter o país seguro. Esse é o tipo de força que não se mede apenas por números, mas pela determinação coletiva diante das dificuldades. E não se trata apenas de estratégias de guerra, mas de uma mentalidade que pode ser aplicada no dia a dia. Assim como os soldados do IDF compreendem a importância de uma missão comum, famílias, empresas e comunidades também prosperam quando aprendem a trabalhar em harmonia, independentemente das diferenças. Afinal, em um cenário de ameaças externas, a unidade se torna a melhor defesa, um princípio que, no caso de Israel, ganha ainda mais relevância diante dos desafios que se aproximam. O combate ao terrorismo não é uma luta que se trava apenas no campo de batalha, mas também na inteligência, na antecipação e na resiliência. Israel, com sua experiência histórica e capacidade de adaptação, tem demonstrado essa habilidade ao neutralizar mais de 65 terroristas na região da Judéia e Samaria. Cada operação bem-sucedida não é apenas uma vitória militar, mas um recado claro: segurança é uma prioridade inegociável. Essas ações preventivas vão além das estatísticas. Elas representam vidas preservadas, atentados frustrados e uma sensação de segurança que impacta diretamente a rotina de milhares de cidadãos. Recentemente, drones foram interceptados ao tentarem contrabandear armas vindas do Egito, um exemplo de como as ameaças evoluem e exigem respostas rápidas e inteligentes. A tecnologia, nesse contexto, não é um luxo, mas uma ferramenta vital. E essa luta constante contra o terrorismo não é apenas uma realidade distante das pessoas comuns. Assim como Israel mantém uma vigilância contínua para proteger seu território, qualquer organização, empresa ou indivíduo pode aplicar o princípio da prevenção no seu cotidiano. Estar atento a riscos, antecipar problemas e agir antes que a situação se agrave é uma prática que, assim como no cenário militar, pode fazer toda a diferença. E à medida que essas operações avançam, outras questões geopolíticas começam a ganhar ainda mais relevância. O conflito entre Israel e o Irã não é apenas uma disputa regional, é um jogo estratégico que envolve interesses globais e decisões que impactam a segurança internacional. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu tem sido categórico ao afirmar que Israel não permitirá, sob nenhuma circunstância, que o Irã obtenha armas nucleares. Essa determinação não é fruto de retórica, mas de uma análise realista sobre o potencial risco de um regime hostil adquirir tal capacidade. Nesse contexto, o apoio dos Estados Unidos se torna um pilar fundamental.
A relação entre os dois países tem se fortalecido, especialmente com o respaldo de figuras influentes, como o ex-presidente Donald Trump, que já demonstrou, em diversas ocasiões, seu compromisso com a segurança de Israel. Essa parceria vai além de discursos e visitas diplomáticas. Ela se materializa em estratégias conjuntas e ações coordenadas para conter as ambições nucleares iranianas. A tensão, no entanto, não se limita ao campo militar. O conflito com o Irã reflete uma disputa de poder que envolve questões econômicas, políticas e religiosas. E assim como em um tabuleiro de xadrez, cada movimento é calculado com cuidado. Para quem observa de fora, pode parecer apenas mais uma disputa no Oriente Médio. Mas, para os envolvidos, é um embate que define o equilíbrio de forças na região. Enquanto isso, o reforço militar israelense segue em curso, consolidando ainda mais essa parceria estratégica com os Estados Unidos. O reforço militar de Israel não é uma medida de agressão, mas uma estratégia de defesa em um cenário geopolítico volátil. Recentemente, o país recebeu um carregamento significativo dos Estados Unidos, 1.800 bombas MK-84, cada uma pesando cerca de 900 quilos. Essas bombas não são apenas poder de fogo, mas uma mensagem clara sobre a prontidão israelense para enfrentar ameaças externas, especialmente diante das crescentes tensões com o Irã. Essa movimentação não ocorre por acaso. O envio desse arsenal reforça a aliança entre Israel e Estados Unidos, evidenciando o comprometimento mútuo com a segurança e a estabilidade na região. As bombas MK-84, conhecidas por sua precisão e impacto, são parte de uma estratégia maior que visa não apenas dissuadir possíveis ataques, mas também garantir que o país esteja preparado para agir com eficácia caso a diplomacia falhe. Essa realidade militar, embora distante para muitos, carrega lições valiosas para o cotidiano. Assim como Israel se prepara com antecedência para possíveis ameaças, indivíduos e organizações também podem aplicar esse princípio de prevenção. Estar preparado, planejar recursos e agir estrategicamente são atitudes que fazem a diferença em qualquer contexto. Enquanto as Forças Armadas se fortalecem, os bastidores diplomáticos seguem ativos, especialmente nas conversas sobre o futuro da faixa de Gaza. As implicações geopolíticas desse cenário vão muito além das fronteiras de Israel. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu tem mantido um diálogo constante com autoridades americanas, buscando alinhar estratégias para o futuro da faixa de Gaza. As reuniões com figuras influentes, como o senador Marco Rubio, demonstram que essa parceria com os Estados Unidos não se limita ao campo militar, mas abrange também o planejamento de longo prazo para a estabilidade regional. A questão de Gaza é complexa e repleta de camadas históricas, políticas e sociais. O objetivo não é apenas eliminar a ameaça representada pelo Hamas, mas também construir uma base para um futuro mais seguro e, quem sabe, mais estável. No entanto, qualquer decisão sobre o destino da região envolve não apenas Israel e os Estados Unidos, mas toda uma rede de atores internacionais atentos a cada movimento. E, nesse jogo de forças, a diplomacia se torna tão importante quanto a força militar. Assim como uma empresa precisa entender seu mercado antes de tomar grandes decisões, Israel e os Estados Unidos precisam antecipar os desdobramentos de cada ação. Afinal, o futuro não se constrói apenas com bombas e tanques, mas com estratégias bem alinhadas. E, à medida que esses planos se desenham nos bastidores, surge uma nova perspectiva sobre o poder dessa aliança. A aliança entre Israel e os Estados Unidos, fortalecida pelo envio estratégico das 1.800 bombas MK-84, não é apenas uma demonstração de poder militar, é uma mensagem clara sobre a importância da preparação e da união diante de ameaças globais. O cenário geopolítico está em constante mudança, e decisões como essa mostram como a segurança nacional não depende apenas de armamentos, mas de alianças sólidas e estratégias bem definidas. Agora, fica a pergunta: o que você tem feito para se preparar diante das ameaças que surgem, mesmo que não envolvam conflitos militares? Assim como Israel e os Estados Unidos se antecipam aos riscos, talvez esteja na hora de avaliar quais são os seus desafios e como pode enfrentá-los com inteligência e estratégia. E se você quer continuar aprendendo sobre temas que moldam o cenário internacional e entender melhor como essas movimentações impactam o mundo, inscreva-se no canal, ative as notificações e fique por dentro das próximas análises.